O tema de hoje para a nossa meditação é Apocalipse, quinta parte, as sete taças da ira de Deus. Apocalipse 14. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que em suas testas tinha escrito o nome de seu pai. Na segunda vez que João foi arrebatado, na ilha de Patmos, ele foi levado ao terceiro céu diante do trono de Deus. A ele foi revelado uma sequência de acontecimentos que haveria de vir primeiro para Israel e se estenderia até o tempo do fim. Quando falamos do tempo do fim, logo imaginamos a história da humanidade, gerações e promessas para um futuro distante. Mas a morte e a ressurreição de Cristo veio para abreviar este tempo. Disse Jesus ao ladrão que ao seu lado estava: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A promessa não diz respeito ao futuro de um povo, nação ou igreja. A promessa é individual e representa o fim da jornada do homem neste mundo. Este é o dia do breve. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Ao ser levado diante do trono de Deus, João pôde registrar uma sequência de acontecimentos proféticos para fazer cessar a transgressão. Ele viu Jesus Cristo ser entronizado. Agora, ele era Senhor e Rei. Ele viu a abertura dos 7 selos, mistérios que estiveram guardados desde o início da criação. Ele ouviu o toque das 7 trombetas anunciando sinais na voz do Espírito Santo sobre toda a terra. Ele viu a vitória dos 144.000 das 12 tribos e ainda o derramar das 7 taças da ira de Deus sobre Israel quando Jerusalém foi invadida e o templo foi destruído. Este foi o fim do projeto para um povo escolhido, conforme a promessa de Jesus para os seus discípulos. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Após o derramar do Espírito Santo, iniciou o período da ceifa e da vindima. Foram quase 40 anos o tempo para o arrependimento. Não faltou sinais, igrejas ou revelações. O povo estava com o coração endurecido. Contudo, houve um remanescente que creu e foi fiel até a morte. O capítulo 7 faz referência aos 144.000 das 12 tribos de Israel, ainda aqui na terra, antes de completar o número de salvos, pois era necessário que todos recebessem em suas testas a marca do Cordeiro. No capítulo 14 se cumpre a promessa sobre os 144.000 que foram comprados da terra como primícias para Deus e o Cordeiro. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Este não foi um arrebatamento coletivo, mas uma promessa individual. Vejamos. Monte Sinai, símbolo espiritual da aliança de Deus com o povo. Após completar o número de salvos de Israel, o Cordeiro veio ao encontro dos seus e assim eles foram levados diante do trono de Deus. Apocalipse 15. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. As 7 últimas pragas mostram que o limite da paciência de Deus tem fim. A consumação de sua ira fez cessar a transgressão do povo. Deus é longânime e misericordioso, e a sua paciência se estendeu até os nossos dias para que o homem se arrependa de seus pecados. Afinal, são quase 2000 anos
que a voz do Espírito Santo ecoou sobre os quatro cantos da terra para anunciar o dia do encontro com o Senhor. Aquele que for fiel até a morte não passará pela grande tribulação que está reservado para a alma dos infiéis. Apocalipse 16. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide, derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O nascimento de Jesus representou a última semana profética que foi estabelecida por Deus para Israel dar fim à transgressão e se arrepender de seus pecados. Na metade da semana, isto é, 3 anos e meio ou 42 meses, o tempo foi abreviado quando mataram o Filho de Deus, pois grande era o pecado do povo. Após a morte de Cristo, aquela geração começou a escrever sua própria história, que durou até o ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída. Morte e destruição. Esta foi a primeira ressurreição dos mortos para Israel. No Sermão da Montanha, Jesus anunciou os últimos acontecimentos proféticos. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Os sinais no céu e na terra foram notórios diante do povo. Ainda assim, Israel continuou a negar que Jesus é o Filho de Deus. 1 João 4,3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. A batalha do Armagedon foi a consumação da ira de Deus, que disse o profeta Sofonias. Aquele dia será um dia de indignação, tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Após o cerco de Jerusalém, houve uma grande batalha e um longo período de fome, guerras, pestes, morte e destruição. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram de Deus do céu e não arrependeram das suas obras até o grande e terrível dia do juízo de Deus. O general Tito invadiu Jerusalém, queimou o templo, trazendo completa destruição do mais importante centro de adoração de Israel, cumprindo assim todas as profecias. Apocalipse 17:4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. O derramar das 7 taças da ira de Deus havia sido anunciado pelos profetas ainda no Velho Testamento. Ezequiel 23. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, houve 2 mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados seus seios, e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. E os seus nomes eram Aolá, a mais velha, e Aolibá, sua irmã. E foram minhas e tiveram filhos e filhas. E quanto aos seus nomes, Samaria é Aolá e Jerusalém é Aolibá. Jerusalém se tornou impura, semelhante às demais cidades, cometendo toda sorte de pecado. Derramou sangue inocente e ainda matou o Filho de Deus. Apocalipse 11:7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará, e jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama
Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Jesus veio para abrir uma porta que esteve fechada após o primeiro pecado. Gênesis 3, 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Jesus é o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Veio para o que era seu e os seus não receberam. A todos a paz do Senhor.